dar um destaque maior aqui, a gente vai começar com elas, as estruturas lógicas. Quando um gabarito, melhor, um edital fala sobre estruturas lógicas, ele está querendo se referir principalmente àquilo que você tem que dar base, né? Que constrói uma proposição lógica. E aí você precisa ter o conceito principal. Uma proposição lógica, ela é aquela que possui um verbo, certo? Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui na tela. Isso. Possui um verbo, não pode ser aberta. Quando eu falo aberta, ela não pode deixar a desejar no seu entendimento. E tem algumas outras regras também que ao longo das questões você vai entender. Então vamos lá primeiro. Em raciocínio lógico, denomina-se proposição ou sentença toda oração declarativa, ó, aquilo que eu estava falando. Toda oração declarativa, e isso é uma proposição, que pode ser classificada ou como verdadeira, verdadeira, ou falsa. Isso a gente chama de atribuir um valor lógico. Tá? Atribuir um valor lógico. Considere, então, as seguintes proposições envolvendo operações e comparação entre números naturais. Ó, proposição P, minúsculo. 8 é diferente de 9. Ele está falando aqui que 8 é diferente de 9. Isso é verdadeiro. Veja, nós temos um verbo, ó, o é. Você tem aqui o argumento, ó, 8 é diferente de 9. E você pode atribuir verdadeiro ou falso. Ou seja, mesmo que você não soubesse que 8 realmente é diferente de 9, a gente consegue deduzir que a proposição pode ser verdadeira ou falsa. Né? Então, por enquanto, isso aí está tranquilo. É verdadeiro. Ok? 4 é menor do que 8. Ele está me afirmando aqui que 4 é menor do que 8. Isso é verdadeiro. Tudo bem até aí. 15 é o quádruplo de 3. Ó. Então, vamos lá. Ele está dizendo que 15 é o resultado, certo? Do quádruplo de 3. Quádruplo significa 4 vezes. Beleza? Então, quádruplo de 3 é 4 vezes 3. Porém, nós sabemos que 4 vezes 3 vai dar 12. Então, como é que a gente pode ter 15 igual a 12? Certo? Então, essa proposição R aqui, ela é falsa. Tá bem? Então, proposição falsa. Proposição S, o triplo de 9. Então, vamos lá. O triplo significa 3 vezes de 9 é igual a 27. Então, 3 vezes 9, 27. Isso é verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, a nossa proposição falsa é a R. Ela pergunta aqui embaixo, entre as proposições, a única classificada como falsa no conjunto dos números naturais é a proposição R. Então, nosso gabarito aqui fica aqui a proposição R como sendo a falsa. Beleza? Próxima questão. Número 2. Essa é uma questão aí de certo e errado, que é comum também na banca OCP, embora a da PM, a PMP, ela vai ser de A, B, C e D, né, de alternativas. Mas a maioria das vezes já foi colocada assim certo e errado. E é muito comum também nas bancas como CESP e CEBRASP. Então vamos para 2. Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue o item a seguir. Denomina-se proposição toda sentença declarativa, tudo bem até aí, ó, toda sentença declarativa, a qual pode-se atribuir os valores lógicos de verdadeiro ou de falso, e nunca de ambos, isso mesmo. É um dos princípios da lógica, de que você não tem o princípio da não contradição. Então, ou você tem um valor verdadeiro ou um valor falso, nunca os dois. E ainda existe também o princípio do terceiro excluído, que é aquela que não existe uma outra opção além de verdadeiro ou falso. Trata-se, portanto, de uma sentença fechada, isso mesmo. É mais um nome para uma proposição lógica, então está correto, tá certo? Certo. Vamos para número 3. Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue o item a seguir. Sentenças exclamativas, interrogativas, exclamativas, interrogativas e imperativas podem ser classificadas como proposições? Errado, pessoal. Essas aqui são as exceções, melhor, essa aqui
são os tipos de frase que não podem ser classificadas como proposições. Então, por exemplo, frases que têm o ponto de exclamação, né, onde fala alguma expressão que necessite se exclamar, ou a interrogação, uma pergunta também. Então, se houver uma pergunta, você já descarta, não é uma proposição lógica. E também frases que são imperativas, né? Frases não imperativas são aquelas que ordenam, fazem pedidos, orientam sobre alguma coisa. Então, por exemplo, pegue este caderno. Isso não é uma proposição lógica, tá bem? Então, embora sejam frases, tenham toda a sua característica da língua portuguesa, elas não são proposições lógicas, tá bem? Isso aqui fica como errado.